Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, vamos resolver essa questão sobre reajustes sucessivos e, em seguida, uma questão de aritmética. Bom, durante este ano de 2025, o preço da gasolina sofreu os seguintes reajustes sucessivos e nesta ordem: um aumento de 10%, outro aumento de 8% e uma redução de 5%. Em relação a seu preço inicial neste ano, podemos afirmar que houve aumento, olha, todos aqui aumento, tá? Houve aumento de, aí tem aqui alguns valores. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos chamar de P o preço dessa gasolina, tá? Antes do reajuste. E vamos chamar aqui de P1 o preço após esse reajuste, tá bom? E aí a gente lembra do seguinte: nós precisamos aplicar as multiplicações sucessivas, né? Já que foi aí reajustes sucessivos, né? Foram, né? Então, essas multiplicações sucessivas pelos fatores de variação nos preços, elas vão se dar por uma formulazinha que a gente conhece, que é P1 igual a P que multiplica 1 mais. Bom, existe uma taxa de aumento, né, que representa uma multiplicação quando há um aumento por 1 mais i. Então, como houve aqui um aumento de 10%, aqui eu tenho que multiplicar por 1 mais i. Depois, ó, houve outro aumento, então 1 mais i novamente. E depois houve uma redução, então vai ser 1 menos i. Então essa é a fórmula, tá? E aí é uma fórmula direta, agora vamos apenas substituir o aumento inicial aqui, né? O primeiro foi de 10%, então 0,1. Aqui 1 mais 0,08, porque foi um aumento de 8%. E aqui 1 menos 0,05, porque foi uma redução. Então agora nós vamos ter P que multiplica 1,1, estamos somando, né? 1,08 e aqui 0,95. Ora, esse P1 vai ser P que multiplica. Quando você multiplica esses três fatores, você vai obter 1,1286, né? E aí a gente nota que isso é um P que multiplica, esse P significa, né, o preço antes dos reajustes, 1 mais 0,1286. E com nitidez a gente percebe que isto daqui é um aumento, né, de 12,86%, né? 12,86%. Então, questãozinha boa, né? Sempre bom lembrar. E aí nós temos a alternativa B, tá bom? Agora, gente, nós vamos para essa questão aqui, ó. Também muito legal, né? Muito bacana. E o que vai te ajudar a resolver uma questão como essa, né? Que olhando a gente até pensa que é difícil, é você ter conhecimento dos produtos notáveis, né? Bem como de fatoração. Então ele diz, seja, na verdade era para ser sejam, né? Então, sejam M e N, né? Esses valores, né? Esses números, ou melhor, o valor de M dividido por N é. Então, observe que de cara você tem duas frações, né? E a gente sabe que duas frações, quando são divididas, a gente repete a primeira multiplicando pelo inverso da segunda, né? Então, isso fica 1 mais a raiz cúbica de 2, dividido por 1 mais a raiz cúbica de 2, mais a raiz cúbica de 4. Ora, como eu vou inverter essa segunda fração, eu vou ficar com raiz cúbica de 4, mais 1 aqui no numerador, e a raiz cúbica de 16, menos 1 no denominador. Olhando para essas frações, eu observo esse denominador aqui, ó. E vou me lembrar de um produto notável interessante, que é a diferença entre dois quadrados, né? Que se dá pelo produto da soma pela diferença de dois termos. E aí eu vou aplicar isso aí, tá? Por quê? Porque repara o seguinte, ó, quando você tem a raiz cúbica de 16 menos 1, você pode reescrever isso, né, como sendo a raiz cúbica de 4 mais 1, que multiplica a raiz cúbica de 4 menos 1. Ao multiplicar isso aqui, você vai obter o que estava escrito antes, não é verdade?
E ainda podemos observar, né, isso aqui, ó, tá vendo? É a mesma situação. Então, eu posso escrever isso ainda como raiz cúbica de 4 mais 1, que multiplica. Isso aqui também é a diferença entre dois quadrados, né? Isso aqui vai dar a raiz cúbica de 2 mais 1, que multiplica a raiz cúbica de 2 menos 1. Repare que raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 4, né? Que é o que está aqui. E mais 1 vezes menos 1 é menos 1. Pronto, então vamos aqui na nossa questão, voltando, né? E vamos escrever tudo que está lá, tá, gente? Tudo isso aí no denominador. Né? Então vamos aqui ter um pouco de paciência, reescrever o que não mudou até agora, né? Que se mantém intacto aí na questão. E vamos escrever tudo que está ali, né? Que é a forma mais fatorada possível. Né? Então, isso é a raiz cúbica de 4 mais 1, que multiplica a raiz cúbica de 2 mais 1, que multiplica ainda a raiz cúbica de 2 menos 1. Ora, então o que você tem agora é a possibilidade de fazer isso, ó. Dividindo esse número por esse, dá 1, concordam? E dividindo esse número por esse, também dá 1. Posso fazer isso porque aqui é uma multiplicação. E aí, gente, nós ficamos com o numerador igual a 1 e o denominador como sendo raiz cúbica de 2 menos 1, que multiplica a raiz cúbica de 2, né? Mais raiz cúbica de 4, mais 1. Estou escrevendo aqui numa determinada ordem, porque eu acho que o pior dessa questão não é chegar até aqui, é você perceber o que é isso aqui, ó, esse produto. E esse produto é exatamente essa igualdade. É a diferença entre dois cubos, tá? Então, essa é a parte, eu acho que mais desafiadora dessa questão. Perceber que esse produto pode ser escrito como raiz cúbica de 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Multiplicando, você chega lá. Então, nós vamos ter 1. Note que isso daqui, ó, vai dar 1, né? Porque raiz cúbica de 8, perdão, vai dar 2, né? 1 já é a resposta, porque raiz cúbica de 8 é 2. E aqui eu vou ficar com menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Ora, 1 dividido por 1 é a unidade. Então, nós chegamos a essa resposta, né? O valor de m dividido por n é 1, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessas duas questões. E até o próximo vídeo.